todos. Agora vou falar sobre esvaziamento do contrato, tá? Esvaziamento do contrato, ele é um movimento, né, que ele surgiu em meados de 2022, 2023, né, junto com os movimentos também dentro da companhia de fraude, né? Então, foram ocorrendo fraudes, etc. Logo após a pandemia, teve alguns reajustes um pouco maior, né? E aí, esses reajustes fez com que muitas empresas começassem, e corretoras tivessem uma certa criatividade para estar se beneficiando da relação do plano de saúde de maneira não muito objetiva, tá certo? Então, o principal objetivo do esvaziamento é forçar para o lado da Sul América uma rescisão indireta do contrato. Tá? Então, eles pegam um contrato, uma empresa estipulante nossa, e eles vão diminuindo, diluindo todas as vidas até o momento que o contrato fique quase sem nenhuma vida para, caso ocorra a cobrança de um prêmio complementar, o valor seja muito baixo, ou ainda, nesse período, ele pode deixar, às vezes, alguma vida aqui que está em tratamento contínuo, tal, e ele acaba saindo do contrato. A nossa principal tese de defesa no esvaziamento é a boa-fé contratual. A boa-fé contratual é um princípio jurídico. E como um princípio jurídico, ele dá base para o nosso tanto Código de Processo Civil quanto Código Civil. E o que acontece, né? Só para deixar assim claro, a boa-fé contratual é a execução do contrato como ele é, né? Sem ninguém ganhar vantagens por seguir com o contrato. Tá? Então, quando a empresa vai lá e ela cria uma situação que não existe, que é uma situação de que a própria a empresa alega que todos os beneficiários estão saindo do contrato porque eles querem, né? Todo mundo manda aquela carta que o pessoal conhecia pela RN 412, manda todas as cartas falando que quer sair do contrato. E aí eles simulam essa situação. E aí não é uma situação fair, não é uma situação justa com a Sul-América, e principalmente o principal objetivo disso, isso que criou muita indignação para a gente atuar de forma mais militante nesses casos, é exatamente proteger a negociação de todos vocês, tanto do comercial, quanto da implantação, quanto da área de relacionamento. Que eu sei que às vezes a duras penas faz o possível para conseguir fechar a melhor negociação, e aí depois que fechava a negociação, às vezes 2 meses depois, a empresa esvaziava o contrato e todo mundo saía, né? Até que internamente até a gente brincava que era como se tivesse greve na firma, né? Eu vou dar até um exemplo de um caso de esvaziamento que aconteceu. Essa empresa ela tinha sede em Copacabana, tá? Naquele ano em específico, o Réveillon ia cair num sábado. De repente, as 150 vidas da empresa foram num sábado de Réveillon, no caso, né? De Ano Novo, até a empresa para assinar uma carta falando que queria sair do plano de saúde. Todos os 100, entendeu? Então, essa padronização, esse tipo de má fé, que é o foco que a gente visa combater aqui, e é uma prática que é vetada, né? Bom, o esvaziamento, por ser um movimento muito novo, ele ainda não está previsto nas condições gerais do contrato. Tá? Por isso que a gente tem que construir uma tese. E essa tese ela tem que ser bem estabelecida em fatos. Então, a gente tem que estabelecer, no momento que a gente vai elaborar uma notificação ou vai atuar nesse caso, a gente tem que procurar padrões. Como, por exemplo, esse exemplo que eu dei dessa empresa em Copacabana, a gente conseguiu pegar que as 100 cartas estavam totalmente iguais. Se eu colocar aqui 20 pessoas que estão aqui assistindo a gente e pedir para 20 pessoas escreverem um parágrafo diferente, falar um texto, por exemplo, fale onde você mora e onde você vai passar o carnaval. Eu tenho certeza que das 20 pessoas, cada uma vai escrever de maneira diferente, com uma palavra diferente, uma pontuação diferente. E não tem como as 100 pessoas escrever a mesma pontuação, a mesma palavra, e às vezes o mesmo erro de português, que às vezes acontecia. Então, nesse contexto que a gente busca identificar padrões, já que ele não está previsto nas condições gerais do contrato. Então, o principal objetivo nosso é esse.
A gente pretende colocar essa cláusula nas condições gerais, tá? A gente já tem aqui um escopo já de cláusula, a gente está aguardando aí, daqui a pouco a gente encaixa com a área de produtos nas novas versões das condições gerais, então, futuramente, caso as empresas aí, o pessoal que cuida de implantação, do comercial, das novas empresas venha questionar, é bom, bom saber, e se precisar, estamos aqui à disposição, tá? E por essa questão de não estar nas condições gerais, o único documento que a gente conseguiu trazer esse formato de rescisão do contrato foi o termo de permanência, tá? Porque ali no termo de permanência a gente estabelecia uma relação diferente, uma relação para a gente demonstrar que, de fato, se a empresa fizesse isso, ela está sendo analisada. Então, foi o único caso de forma preventiva que a gente estava atuando, tá? Que seriam os termos de permanência dos contratos de saúde. Por uma questão da técnica, a técnica ainda não houve uma aprovação da NUCAT para incluir a cláusula de vazamento nos termos de permanência odonto, tá? Esse é um projeto que a gente está fazendo junto com a NUCAT para incluir quanto antes aí também a cláusula de vazamento nos termos de permanência odonto, tá? Bom, colocou a cláusula no termo de permanência? A cláusula no termo de permanência, ela visa que a empresa não vai poder excluir 20%, tá? Fazer uma exclusão a mais de 20% daquilo que foi negociado. Qual o racional por trás disso? O racional é o seguinte: quando vocês fazem a negociação, normalmente a área de relacionamento ali no termo de permanência, faz a negociação e estabelece aquele percentual, poxa, conseguiu diminuir um percentual de reajuste de 25% para 12%, mais do que a metade. Por quê? Porque a área de relacionamento, junto com a técnica, viu que nesse período de 12 meses tem uma boa evolução no contrato, as vidas estão se acertando, de repente aquela vida que estava tendo aquele sinistro tá num tratamento mais paliativo, já está melhorando, então há uma possibilidade de melhorar, e nisso tudo que estabelece a técnica para chegar no percentual. E aí a gente leva em consideração a quantidade de vidas, foi ali que estabeleceu o preço, para conseguir diminuir essa porcentagem. Então, o termo de permanência, ele foca que somente as exclusões que não estão previstas no contrato. Tá? E aí vem o ponto. A gente aborda aqui, eu estou trazendo aqui nesse slide, as principais exclusões que tem no contrato. Então, nesse sentido dessas exclusões, houve morte de segurado titular, demissão, é, perder o grau de dependência, isso são coisas normais do contrato. Tá? Eu vou dar até um exemplo. Tinha uma empresa que estava com a gente, que era da região também do Rio de Janeiro, e ela tinha 1.500 vidas. E, de repente, ela teve uma empresa, eles chegaram e mandaram um e-mail para a gente falando, né, para a nossa área de relacionamento, falando, ó, 700 vidas vão ter que sair, porque, infelizmente, vai ter um layout na empresa, porque a gente vai fechar uma filial em Macaé. De 1.500, isso ia diminuir 700. Passava de longe esses 20%. Mas demissão faz parte da vida do contrato. O principal objetivo do esvaziamento é evitar, trocando na palavra vulgar, ir contra a malandragem, contra a sacanagem do cliente que ele quer fazer isso para prejudicar a negociação. Tá? Então, esse é o objetivo. Agora, coisas da vida normal do contrato não impede, pode passar os 20% de exclusão. O foco é só para aquelas exclusões que não estão previstas no contrato. Trocando em miúdos, seria aquela exclusão de solicitação do beneficiário titular, conforme eu falei anteriormente, que é aquela situação da greve na firma. De repente, naquele mesmo dia, todo mundo vai na firma para assinar a mesma carta, falando para sair que quer sair do plano de saúde ou do plano odontológico. Tá? Então, esse que é o ponto, esse que é o foco. As principais formas de identificar o esvaziamento, primeiro é o dashboard que é coordenado pela Giovanna Brocato, que ali tem a evolução, né, das vidas. Nem sempre a diminuição de vidas, como eu falei no slide anterior, vai ser o ponto para identificar esvaziamento. Tá? Às vezes tem que fazer essa pergunta, né? Perguntar com o cliente, perguntar com a corretora, né? E a gente precisa que, quando encaminha a situação para o jurídico, do relatório de performance, para a gente ter esse quadro da evolução de vidas, né? Para saber quantas pessoas saíram, se saíram tudo no mesmo mês, tudo no mesmo dia. Todo padrão é importante para a gente firmar a nossa tese de defesa.
Então, é nesse padrão que a gente consegue. E saber as vidas remanescentes. Pois acontece muito dos casos que a empresa vai lá, tem 180 vidas, pega 178, exclui, né? Eles pedem a solicitação para sair do plano e deixam duas. Uma em tratamento em câncer em estado terminal e seu dependente, por exemplo. E eles abertamente falam isso, falam que vão manter o beneficiário aqui porque ele está dando sinistralidade para deixar levar para outra apólice. Só que isso não é permitido pelo nosso contrato, entendeu? Nosso contrato ele estabelece, a partir do momento que você migrar as vidas, você tem que levar todo mundo que está aqui, com liminar, com tratamento, entendeu? Porque esse que é o racional por trás do nosso contrato, né? É um contrato como um todo, a gente não vende contratos individuais, tá? Então, esse que é o ponto. E aí vem a informação de ouro. Essa é a informação mais importante em caso de esvaziamento. Se conseguir, eu sei que muitas vezes não é fácil conseguir esse tipo de informação, por quê? Porque é uma informação que a gente vai precisar correr atrás do corretor, vai precisar que o corretor fale para a gente isso daí, que é a informação que as vidas foram transferidas para uma operadora congênere. A maior parte dos nossos contratos aqui na Sul América são, em grande parte, né, dos empresariais mesmo, e os PMMIs são contratos de 100% compulsório. Ou seja, sendo 100% compulsório, todas as vidas que estão naquela empresa deveriam estar com a gente, certo? A partir do momento que ele vai, faz a exclusão e migra as vidas para outra empresa, ele está descumprindo com a nossa regra na proposta. A proposta também faz parte do contrato, como bem disse a Bruna, no último treinamento. Então, a informação mais importante é isso, porque aí a gente tem a clara informação que, de fato, eles estão saindo da Sul América para ir para a Mil, para ir para a Unimed, para ir para qualquer outra corretora, tá? É um calcanhar de Aquiles que a gente tem, né? A verdadeira criptonita no caso do esvaziamento, no caso, é esse tema 1082 do STJ, tá? O Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, ele criou esse tema 1082, tendo como racional amparar, né, deixar similar a situação da exclusão, do cancelamento do contrato de um plano individual, do cancelamento do contrato de um plano empresarial. Então, de acordo com a STJ, a gente não pode cancelar um contrato porque a gente quer, de forma imotivada, se tem alguma vida em tratamento contínuo. E é sempre difícil conseguir essa vida em tratamento contínuo, porque a gente precisa da informação do médico, até porque é um termo muito vago, tratamento contínuo, né? Então, ou mantido em caso de decisão judicial. Só que, e aí vem de novo a informação de ouro. A própria decisão do Superior Tribunal de Justiça, ele dá essa flexibilização, que fala, em caso de migração da apólice, a apólice pode ser cancelada, porque aí o beneficiário vinculado àquela empresa ele já tem um outro plano lá, entendeu? Então, essa é a informação de ouro. A partir do momento que a gente sabe que a empresa foi migrada para outra operadora, a gente consegue até fazer a tese de defesa para a gente se resguardar judicialmente, informando, ó, o contrato foi cancelado, eles migraram as vidas, a gente tem essa evidência e tinha que levar essa vida também, tá certo? E aí a gente facilita o processo de cancelamento, né? Por fim, sobre esvaziamento, é importante dizer que não é uma decisão do jurídico o que a gente vai fazer no esvaziamento, tá? A gente tem que analisar cada contrato, tá? Então, primeiro vem aquela análise da BU que está ali, né? Ali no front, olho a olho ali com o cliente, observando o que está acontecendo com o contrato. De repente, ele já está demonstrando já para a gente que, de fato, a empresa já está diminuindo as suas vidas, há uma exclusão suscetiva de vidas, muita exclusão pelo próprio beneficiário, tá? Aí depois vem o segundo ponto, que é a técnica analisar o cálculo do prêmio complementar, todos esses valores, né? E o pessoal do faturamento emitiu o prêmio complementar, ou a fatura do prêmio complementar, bem como estabelecer o cancelamento. O cancelamento, ele é estabelecido em conjunto pela área de relacionamento e pelo jurídico. O objetivo é sempre
dá um período para cancelar, porque não adianta eu mandar uma notificação falando assim, ó, o seu contrato será cancelado por desvazamento, mandar hoje e cancelar amanhã. O judiciário vai entender que é desproporcional. Então, pelo menos a gente tenta colocar a regra ali de uns 10 dias úteis, uns 15 dias, para que a empresa receba a notificação, tenha tempo ali de se preparar para saber que o contrato vai ser cancelado. Tá? Então, a gente deixa mais ou menos essa regra no caso de esvaziamento, né? E até porque é importante dizer que o esvaziamento ele acaba não seguindo aquela regra dos 60 dias, tá? De rescisão imotivada. Quando a Sul América pede para rescindir o contrato imotivado, também tem a situação do cliente, mas o esvaziamento ele funciona num formato de rescisão motivada. A gente dá a entender que a própria empresa solicita o cancelamento a partir do momento que ela fez o esvaziamento. Tá? Por isso, a gente não necessariamente precisa, precisa dos 60 dias para estar emitindo a notificação ou colocando esse prazo. E aí vem a cobrança do prêmio complementar, que o racional é, a partir do momento que cancelou o contrato, a gente emite o prêmio complementar. Então, o vencimento tem que ser do prêmio complementar, tem que ser sempre depois. Mas a decisão de se a gente vai cancelar o contrato por esvaziamento, se vai refatorar, é uma decisão em conjunto. Porque aqui no jurídico a gente vai ter só o aspecto contratual, provas, se eu vou poder notificar ou não, se dá para cancelar ou não, se dá para cobrar o prêmio complementar ou não. Ponto. Mas o aspecto comercial é mais com a área de relacionamento, com a técnica, a fim de verificar, porque às vezes houve até um esvaziamento, mas ainda a pólice é boa, é, tem um prospecto de repente, ter uma fusão futura com outra empresa, de trazer novos clientes. Então, não é porque houve esvaziamento, isso deve ocorrer de forma automática. Então, tem que analisar caso a caso e se achar interessante, de repente, ter essa questão de não se indispor para o cliente, porque toda vez que, de fato, a gente toma uma medida mais restritiva, que no momento que a gente notifica, muitas vezes isso acaba virando, inclusive, ação judicial, a gente acaba se indispondo bastante com o cliente. Então, é bem possível que esse cliente não volte mais para a gente, né? Porque ele não acabou ficando desconfortável com essa relação. Então, é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto, falar, ó, de fato a gente quer fazer, de fato não foi justo, não foi fair, a gente negociou um percentual e eles saíram do contrato, né? Não cumprindo com o acordado. Então, esse que é o racional.